Homens às vezes acordam com o pênis duro. Isso pode acontecer por duas razões: ereções involuntárias, que durante o sono e a bexiga cheia, todo homem tem 4 ou 5 ereções involuntárias durante a noite, quando se está dormindo. Mas como elas vêm e vão durante os movimentos mais pesados da sua soneca, geralmente eles nem se dão conta. É um mecanismo de autodefesa do pênis para prevenir a fibrose dos corpos cavernosos, diz o urologista Eduardo Bertero, da Sociedade Brasileira de Urologia. Em outras palavras, para evitar que o bilau perca sua função por falta de uso, o corpo providencia ereções involuntárias. Isso acontece durante o período do sono mais pesado, chamado de sono REM, sigla de Rapid Eye Movement. Movimento do olho rápido, quando os nervos do sistema nervoso simpático, que geralmente eles vão inibir a ereção, são sobrepostos pelos do parasimpático, que estimulam a ereção. É como se os primeiros fossem desligados e os estimuladores atuassem sozinho. Esse mecanismo ele é fundamental para diagnosticar a gravidez do problema de ereção. Se homens com disfunções eréteis têm essas ereções noturnas, os médicos concluem que o problema é puramente psicológico. No caso da bexiga cheia, a ereção acontece por uma razão mecânica. A bexiga inchada pressiona os nervos erigentes responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos que comandam a ereção. Isso também pode acontecer durante o dia, mas geralmente o cara se alivia antes de armar a barraca. Como está vendo nessa ilustração. E pode também estar acontecendo de estar tendo sonhos. Ele está tendo sonhos. Também isso pode estar influenciando. Ereção noturna. Tumência peniana noturna refere-se às ereções que acontecem durante o sono. Essas ereções geralmente acontecem quase todas as noites na vida de um homem, mas elas não são causadas por estimulação sexual. Geralmente os homens têm 3 a 5 ereções durante 8 horas de sonos. Uma única ereção pode durar meia hora ou mais. Ereções noturnas parecem seguir ciclos de sono de um homem. Quando as pessoas dormem, elas alternam entre 2 diferentes tipos de sono, que se distinguem pelo movimento dos olhos. Durante o ciclo do movimento rápido dos olhos, o REM, os olhos se movem e os sonhos podem acontecer. Durante o sono não REM, os olhos permanecem imóveis. O sono começa sempre com um ciclo não REM, seguido por um ciclo REM. Os 2 tipos, eles alternam de um lado para o outro durante a noite. As ereções noturnas ocorrem durante o sono REM, quando o cérebro produz quantidades menores de um neurotransmissor chamado norepinefrina, que está envolvida nas ereções. E quando o homem tem uma ereção, seu pênis ele se enche de sangue. Norepinefrina realmente evita reações por parar o fluxo sanguíneo para o pênis. Entretanto, durante o sono REM, quando os níveis de norepinefrina diminuem, mais sangue pode fluir para o pênis, causando ereções noturnas. Esse processo também explica por que os homens muitas vezes acordam com ereções. Ereção matinal acontece quando um homem acorda durante ou logo após o sono REM. Embora as razões exatas para essas ereções não são completamente claras, sabe-se que elas contribuem que o corpo de um homem mantenha o pênis saudável. Sexônia faz a pessoa transar enquanto ela estiver dormindo. Sonambulismo, mexer as pernas sem parar, falar dormindo, sonilóquio, ranger os dentes, que é o bruxismo, e o terror noturno são as mais conhecidas parasônias.
nome dado aos distúrbios do sono caracterizados por movimentos anormais que vão causar interrupções no padrão normal de descanso e que vão gerar cansaço, irritação, prejuízo às funções cognitivas e físicas no dia seguinte. Nenhuma delas, porém, é tão complexa quanto a sexônia, que é um distúrbio que leva a pessoa a fazer sexo enquanto está dormindo. Parece o melhor dos mundos, já que transar e dormir são duas atividades prazerosas, mas na prática não é bem assim. Se não tratada, a sexônia é uma condição médica que pode causar vários problemas. De acordo com Lívia Leite Goes-Guitai, doutora em neurologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, Universidade de São Paulo, e membro da ABN, Academia Brasileira de Neurologia, a sexônia está classificada primariamente como despertar confusional, uma vez que costuma se limitar a atividades na própria cama, mas também já foi relatada em episódios de sonambulismo em que o indivíduo se levanta e caminha. O despertar confusional e o sonambulismo são parassoniais, do tipo desordem do despertar, nas quais a pessoa apresenta um despertar parcial durante o sono de ondas lentas e assim fica em um estado de dissociação entre a vigília e o sono profundo. Durante as crises, as manifestações podem variar. Pode acontecer masturbação, carícias, conversas, sexo oral ou anal e mesmo as relações de fato hétero ou homossexuais, diz Geraldo Rizzo, neurologista e especialista em medicina do sono do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Impulsos violentos. A participação ou não de uma outra pessoa no ato é a parte delicada da questão, pois mesmo os parceiros de anos podem se assustar com os ataques. É por isso que, segundo o neurofisiologista Leonardo Lerard Goulart, do Laboratório do Sono do Hospital Israelitas Albert Einstein de São Paulo, a sexônia é perigosa. Os comportamentos sexuais podem acontecer acompanhados de impulsos violentos. É um distúrbio com implicações psicológicas e sociais extremamente impactantes, com o risco, inclusive, de ser considerado crime, afirma Goulart. Já existiram casos de homens, a maior parte dos portadores de distúrbio pertence ao sexo masculino, na faixa de 25 a 40 anos, foram acusados de abuso sexual por atacarem mulheres e crianças durante episódios de sexônia. Há alguns casos documentados de julgamentos em que a defesa alegou a presença do distúrbio como forma de inocentar a presença de especialistas em medicina do sono durante o processo. É importante para a avaliação das circunstâncias, pois há características fenomenológicas muito úteis na diferenciação entre sexônia e simulação. Na sexônia, por exemplo, o indivíduo ele fica em estado transicional entre o sono profundo e a vigília, não tendo capaz de fazer qualquer atividade complexa. Fala Lívia. O transtorno não tem nada a ver com o libido. Não se trata de desejo, nem há nenhum tipo de disfunção hormonal envolvido, diz o Antônio Carlos Montanaro, que é neurologista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. É um comportamento automático desencadeado pela ativação do sistema cerebral relacionado a automatismo de funções como alimentar, vaguear, procriar. A duração dos episódios podem variar, mas eles costumam ser breves. Nem sempre a pessoa se lembra do que houve no dia seguinte. Fala Luciano Ribeiro, neurologista da ABS, Associação Brasileira do Sono. Alguns episódios, no entanto, podem durar cerca de meia hora a 40 minutos. Em seu artigo, Sexônia, Abnormal Sexual Behavior During Sleep, comportamento sexual anormal durante o sono, na tradução do inglês, Monica Levy Anderson
professora livre docente do Departamento de Psicobiologia e chefe da disciplina de Medicina e Biologia do Sono na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, aponta os principais fatores reconhecidos por estudos que desencadeiam a sexônia: privação do sono, sono fragmentado, consumo de drogas ou de álcool, estresse, fadiga excessiva. Ela observa que vem ocorrendo um aumento de distúrbios no ritmo de sono-vigília e na incidência da privação do sono na população geral. Entre as principais razões, destacam-se a exposição constante à luz e atividades artificiais, como ver TV, acessar a internet, associadas às pressões sociais e econômicas para encurtar o tempo gasto do sono. Durante uma crise de sexônia, a pessoa não deve ser acordada, a não ser que a manifestação envolva violência, mas reconduzida ao sono e a de volta à cama, evitando sempre o excesso de estímulo tátil, luminoso ou sonoro. O diagnóstico, além do eletrocefalograma, outro exame significativo para identificar o distúrbio é a polissonografia, que registra as ondas cerebrais, o nível de oxigênio no sangue, frequência cardíaca, respiratória, assim como os movimentos dos olhos e nas pernas durante o sono, se não ocorrerem manifestações típicas durante a noite da realização do exame, o que é muito comum, uma vez que os episódios não costumam ser diários. A polissonografia pode mostrar sinais indiretos indicativos da parassonia e principalmente pode contribuir para o diagnóstico de outros transtornos do sono que estejam contribuindo para o quadro. Alguns especialistas eles recomendam que o exame seja feito ao lado do parceiro para uma comprovação mais efetiva. A polissonografia é um procedimento que pode ajudar no acúmulo de evidências, mas o diagnóstico final só é dado depois de uma anamnese detalhada para avaliar os hábitos do paciente. O tratamento depende de caso para caso, mas costuma envolver medicamentos, psicoterapia e até meditação. Geralmente o tratamento não é definitivo. A tendência à sexônia sempre vai existir, diz Leonardo do Einstein. Também é fundamental o controle do ambiente para diminuir o risco de danos com a presença de grades nas janelas, controle de chaves nas portas, retirada de instrumentos potencialmente perigosos na cabeceira ou do quarto. O ideal é que não só o paciente aprenda a lidar com a questão, mas também o par e a família, e se informe com os especialistas para descobrir qual é a melhor maneira de ajudar a evitar os episódios. Reconhecer a sexônia como um transtorno do sono passível de diagnóstico médico pode ser um alívio em uma trajetória de silêncio, medo, culpa e vergonha.